Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Então nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre a língua portuguesa, não é? A língua portuguesa falada no Brasil, as dificuldades que as pessoas enfrentam para poder entender essa língua, para poder se expressar nessa língua, para poderem compreender o que está escrito, não é? Na verdade, a língua portuguesa é muito cheia de recursos, muito cheia de peculiaridades. Então, não é uma língua fácil, nem de se escrever, assim como também não é, muitas vezes, de se compreender. É lógico que nós temos uma língua coloquial, que é aquela que as pessoas falam, certo? E que come muitas palavras, tem muita gíria, e que muitas vezes essas gírias acabam sendo incorporadas ao nosso vocabulário. E nós temos uma linguagem que é uma linguagem mais tradicional, que é aquela que tem que vir na escrita. Só que o que tem acontecido, os recursos de WhatsApp, Facebook, as redes sociais, elas têm piorado muito mais essa comunicação. Por quê? Porque as pessoas substituem ou pela voz apenas, então tendo só uma linguagem mais coloquial, ou então abreviando tudo, trazendo novos símbolos para a nossa língua que não existiam até então. Né? Os emojis, muitas vezes, eles substituem palavras. E isso faz com que as pessoas deixem de ler, deixem de escrever, e se compliquem, inclusive, na sua vida profissional. Né? E isso tem sido um grande diferencial na hora das pessoas escolherem um candidato para uma vaga. Isso, eu acabei de ver uma pesquisa feita pela Cato, dizendo que mais de 60% das empresas elas descartam os seus candidatos em razão do péssimo português que encontram nos currículos. Então, a gente precisa entender que mesmo que às vezes as pessoas achem que isso é uma grande bobagem, saber se comunicar, saber se comportar, saber como escrever é o grande diferencial e vai ser o grande diferencial daqui para frente. Infelizmente, nós temos mais do que 30% de analfabetos funcionais formados já no ensino superior, e isso é algo muito complicado e eu acredito que vai piorar nessa década em razão da pandemia. Então, vamos falar da nossa língua, né, com dois especialistas que sabem muito sobre essa questão do coloquial, da linguagem, de como isso foi se manifestando aqui no Brasil. Nós já tivemos algumas mudanças ortográficas, inclusive, não é? Se escrevia de um jeito no começo do século passado, se escreveu depois de uma outra maneira, e agora se escreve, nós temos a terceira mudança literária na nossa gramática aqui, e que fez com que muita gente ficasse desgostosa com tanta mudança da língua portuguesa. Mas eu não sou especialista. Especialista são o Sérgio Monteiro, que está aqui hoje, boa noite. Boa noite. E a Cláudia Alonso, que vieram aqui para poder esclarecer todas essas questões aqui para a gente. Boa noite. Bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês. Primeiro, Sérgio. Bom, falar de mim Bom, eu sou professor de teoria literária, literatura brasileira, literatura hispano-americana e espanhola. Minha formação na Universidade de São Paulo, e eu trabalho já há algum tempo, já tenho uma certa idade, e trabalho já há algum tempo com essas disciplinas.
Eu conversei com a Cláudia e com a Raquel, e gostaria também de agradecer muito esse convite da professora Raquel, e eu combinei com a Raquel e com a professora Cláudia de eu examinar 3 momentos da literatura brasileira, não é? E eu acho que isso é assim, viável, porque depois eu quero ouvir a professora Cláudia, que ela trata mais de aspectos linguísticos, mais de aspectos gramaticais no dia a dia, né? Como a minha área é mais literatura, teoria literária, eu vou discutir aqui 3 momentos da literatura brasileira. Nós temos um romance chamado Sonhos d'Ouro, do José de Alencar, do período romântico da literatura brasileira, que nesse romance nós temos um prefácio que se intitula Bênção Paterna. Curiosamente, esse prefácio, ele trata exatamente da língua falada, do coloquial. Num determinado momento desse prefácio, o José de Alencar, ele vai indagar sobre essa questão. O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera, né? Então, esse chupar e esse sorver já traz aí uma certa discussão, né? No sentido do coloquial e do, vamos dizer assim, do acadêmico, do gramatical, da norma, né? E até mesmo do social, né? Isso talvez tenha sido, assim, um aperitivo para os modernistas, a partir da semana de 1922, tratarem esse aspecto da língua brasileira, né? Podemos dizer assim. Nós sabemos que, a partir dessa proposta, né, que foi tão discutida na época, por meio dos poetas Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, esses 3 discutiram muito a questão da palavra no cotidiano, da palavra, assim, funcionando como uma grande comunicabilidade num setor menos favorecido, menos acadêmico, portanto, e aí trouxeram, por meio dos seus poemas, né, por meio das suas propostas literárias, trouxeram poemas que poderão ser tratados como exemplo, ou como exemplos dessas questões mais cotidianas ou mais coloquiais. Por exemplo, o poema Pronominais, do Oswald de Andrade, que está no seu livro Pau-Brasil, né? Então, nesse poema Pronominais, nós lemos o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabito. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Então, nós temos aí essa implícita discussão da norma, né? E já poderíamos dizer assim, da questão linguística. Isso eu vou deixar para a professora Cláudia tratar, né? Outro poema também do Oswald, que é Vício na Fala, né? Para dizer em milho, dizem mio, para melhor, dizem mió, para pior, pió, para telha, dizem teia, para telhado, dizem teado, e vão fazendo telhados, né? Então, nós temos aí implicitamente essas questões, que para uma geração anterior, ela era perigosa, ou eram perigosas. Tinha que ter aquele português clássico, acadêmico, não é? Normatizado. E o exemplo que eu passo para o Manuel Bandeira
que diz o seguinte: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusitana. Agora, o curioso é que o Manuel Bandeira, dos modernistas, ele era o maior conhecedor da língua portuguesa. Ele conhecia não só a língua portuguesa, mas os tratados de diversificação. Tanto que, no seu trabalho poético, ele vai incorporar gêneros líricos, o rondó, o madrigal, o soneto. Ele vai atualizar esses gêneros líricos porque conhecia, como também conhecia profundamente a língua portuguesa. Ele era consultado para essas questões mais assim difíceis, complexas da língua portuguesa. Então ele tinha esse encaminhamento de percepção da linguística na língua portuguesa, né? E um exemplo que já é bastante conhecido é o Mário de Andrade, que teve um projeto, né, Cláudia, de escrever gramaticazinha da língua brasileira, que era altamente discutida com o nosso querido Manuel Bandeira, na correspondência entre os dois, né? Vocês sabem que o Mário de Andrade foi o maior escritor de cartas, vamos dizer assim, porque ele se correspondia com todo mundo, né? E isso está tudo publicado pela EDUSP, né? Que é uma editora da Universidade de São Paulo, que está assim, vamos dizer, está recuperando tudo o que é do Mário de Andrade, né? Então, essas questões eram firmemente discutidas, vamos dizer assim, cotidianamente, eu presumo, né? E, finalmente, na contemporaneidade, na literatura contemporânea, né, o agente já é outro. Aqui nós temos, por exemplo, o livro Cidade de Deus, não é? Que foi um livro publicado no ano de 1997. Que virou um filme bem famoso. Que virou um filme bem famoso, do Paulo Lins. O Paulo Lins era um sujeito da periferia, das comunidades, da favela. Então, não é mais um intelectual que se projeta ou tenta trazer essa língua falada, né, Cláudia? Ele já é um agente do lugar, né? Do lugar. Então, isso é talvez até uma conquista que ele, né, a partir dos encaminhamentos das discussões dos modernistas, né? E nós temos um exemplo mais recente do livro Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, publicado no ano de 2018 pela também Companhia das Letras, não é? Que são contos. E eu trouxe um exemplo aqui do primeiro conto, que chama-se Rolezinho, né? Que diz assim: acordei, estava ligado o maçarico. Sem neurose, não era nem 9 da manhã, e a minha caxanga parecia que estava derretida. Tá? Então, eu acho que é interessante a gente perceber essa expressividade, não é? A gente tem que perceber que, num setor literário, nós temos que trazer isso, não é? Isso tem que emergir da nossa realidade, não é? Agora, quando você chega num dado profissional, como bem disse a professora Raquel, isso é outra instância que a gente tem que perceber, né? Eu dei exemplos aqui literários, de literatura. Claro que no cotidiano profissional, não é? Eu costumo dizer assim, nós temos que adequar discursos. Sim. Não é? Eu, por exemplo, já comentei aqui com a Cláudia hoje,
antes de começar a nossa transmissão, que eu, por exemplo, dei aula em várias faculdades em que os alunos eram diferentes, né, sob o ponto de vista de classe, sobre o ponto de vista intelectual, etc., de próprio curso, né? Então, eu não poderia conversar com os alunos de administração como eu conversava com alunos de letras, não é? Então, isso é muito importante na adequação do discurso. Isso aí a Cláudia pode comentar melhor, né? Eu estou falando aqui de literatura. Então, a literatura ela tem que promover, né, essa fala cotidiana sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? Dessa emergência desses setores, dessas camadas sociais que devem trazer a sua fala, o seu mundo, a sua percepção de vida, de cotidiano, né? Então, a palavra, nesse sentido, ela tem que ser, vamos dizer assim, respeitada. Não que eu quero que todo mundo comece a falar, acordei, estava ligado, isso é outra coisa. A gente está falando de arte, né? A gente está falando de arte. Tá? Então, agora, eu agradeço muito a atenção de vocês, né, dos ouvintes. Então, eu passo a minha palavra à professora Cláudia. Então, Cláudia, eu queria primeiro que você explicasse para quem está ouvindo, porque o Sérgio falou algumas vezes em linguística, né? Muita gente nunca ouviu falar nessa palavra, certo? Porque a gente tem um monte de ouvinte que não tá inteirado com essa linguagem, que é uma linguagem mais acadêmica, é uma linguagem mais que está ali perto de quem conhece mais a língua portuguesa, mais a fundo, né? Estudou um pouco mais essa língua. O que é a linguística para quem não conhece? Na verdade, a linguística é uma ciência muito recente, teoricamente falando, mas essa discussão sempre, como o próprio Sérgio levantou, é uma discussão que perpassa a história da humanidade, né? Mas, na verdade, nós sempre estudamos linguística, mas associada a outra área do conhecimento. Então, quando a gente lê muito filosofia e conhece um pouquinho dessa forma de desenvolver a comunicação, a linguística esteve presente em sempre. Só que no começo do século, né, passado, em função de todo o contexto histórico e social, onde a ciência, a academia ganhava uma outra relevância, a linguística entrou numa área própria do seu conhecimento. Só que a gente não pode falar da linguística de Saussure, do começo do século passado, com o desenvolvimento desses estudos, onde hoje a gente tem na linguística diferentes campos de estudo. Hoje a gente fala da macrolinguística, que é a linguística associada a outra área de conhecimento. Então, a gente fala de psicolinguística, quando discute as questões neurolinguística. Eu acho que isso ampliou muito o repertório para que a gente pudesse compreender esses fenômenos da linguagem, né? Quando José de Alencar vem daquela época onde o romantismo, né, priorizava uma forma de expressão, mas ele traz à tona essas questões, porque sempre nós convivemos, desde o latim vulgar, né, com o latim erudito, vamos dizer assim. Erudito, então, isso é uma questão de... Acho que o professor Sérgio usou palavras muito importantes na sua explanação e fez uma rota pelo percurso da literatura que é muito importante a gente entender. O que nós vivemos há séculos anteriores são momentos dessa história. Uhum. E há toda uma evolução graças à tecnologia, ao conhecimento. Então, nesse momento, quando a gente fala de linguística, a gente precisa entender principalmente o que se chama de adequação, né? Então, Cláudio, se você me permitir, eu acho que assim, a linguística, ela possibilita uma aragem da língua, tá certo? Porque estudá-la em todos os seus fenômenos, né? Em todos os seus fenômenos, porque a gramática, ela é normativa. Sim. A linguística, não. A linguística, a partir de problemas da afasia, não é? Problemas de fala, problemas, enfim,
a psicolinguística, a neurolinguística. Então, isso... A sociolinguística, que é hoje um estudo extremamente importante para então, compreender esses fenômenos da língua. Né? Porque quem, por exemplo, um crítico que se diz crítico e que não tem uma percepção linguística da língua, ele vai abominar esse tipo de relação. Por isso que a gente fala, e a Cláudia voltou a falar, da questão da adequação discursiva. Hoje a linguística textual traz isso claramente para a gente. E a Cláudia tem mais, vamos dizer assim, experiência nesse sentido, porque ela lida cotidianamente com essas expressões que acabam constelando, vamos dizer assim, o universo da língua portuguesa. Até porque o eixo de estudo da língua hoje, Raquel, perpassa por outros modelos. Sim. Se a gente lembrar de como nós estudamos na escola, por exemplo, a composição textual escrita, a gente falava de tipologias. Todo mundo aqui fez descrição, narração e argumentação. Hoje a gente entende que essa tipologia alimenta os fenômenos dos gêneros textuais. Eu acho que essa amplitude... Os gêneros textuais seriam poesia, o campo jornalístico midiático. Sim. Então a gente tem hoje muita clareza, que você bem explanou e o Sérgio também, que a língua é usada de uma forma performática. Então, se eu estou numa situação hoje, eu brinco muito, falo isso para os meus alunos, né? Não me queiram encontrar na Vila Belmiro. Porque quem vai estar lá não é a professora Cláudia. Quem vai estar lá é aquela torcedora fervorosa e que eu posso me expressar, muitas vezes de uma forma que é chamada de chula, né? Aquela bem popular, mas ali está adequado. Se eu, naquele lugar, naquele momento, eu pronunciar um palavrão, ele não está fora da adequação. Do contexto. Quem está lá sabe, eu levava meus filhos e falava isso. Falou, aqui vocês vão escutar coisas que no dia a dia a gente não escuta. Mas aqui cabe, porque é uma expressão de sentimento, né? Uma explosão. Eu adoro ir num jogo de futebol, porque para mim é catártico. Ali eu exponho minhas emoções, do mesmo jeito que eu sinto quando assisto uma boa peça de teatro, um ótimo filme, um programa de rádio. Então, hoje se fala muito dessa adequação. Para quem não sabe o que é uma catarse. É quando a gente consegue colocar tudo para fora de uma forma bem simplória, né? Estou explicando. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Então, você sai de uma situação, para mim, por exemplo, nesse caso, tenho pessoas que fazem catarse pessoal em outras tantas instâncias. E tem gente que vai assistir uma peça de teatro e aquilo para ela mobiliza tanto os seus sentimentos que você tem a empatia, né? Porque é esse grande jogo, né, que nós vivemos, é viver o nosso mundo e tentar entender o mundo do outro. Isso é catártico para muita gente. A música, né? E num show, por exemplo, numa expressão. Nós não vamos ter carnaval, pelo menos no momento agora, né? Mas quem já ouviu uma bateria não consegue tocando ficar. É uma coisa que é inacreditável, na minha opinião. Na minha singela opinião, eu respeito quem não gosta de carnaval, quem não gosta de samba, mas bem dizia que bom sujeito não é, né? Então, assim, eu vou dizer, ouvir uma bateria, aquilo é uma coisa que realmente te emociona. Eu não conheço ninguém que tenha ido e que não tenha, exceto os sociopatas, né? Aí a gente está falando de uma outra classe. Mas isso é algo realmente que vai causar uma emoção. Mas uma coisa que eu queria também acrescentar na fala da Cláudia, na sua, é que também existe, por exemplo, eu passei por uma situação no colégio, na minha época era primário, constrangedora. Constrangedora. Essa é a palavra. Uma professora olhou para mim e disse assim: Sérgio, saia incontinente da minha aula. Quer dizer, eu não tinha vocabulário suficiente para compreender o que era. Eu já comecei a imaginar um continente, tudo, sabe? A gente trabalha em cima do paradigma que tem. Então, existe também essa questão que hoje... Mais uma vez, a adequação da linguagem. Não é? Você então, não fala hoje, com uma criança... Os professores hoje, eu presumo que a Cláudia passe por isso cotidianamente, já tem uma outra performance com a língua. Ela jamais vai
vai se expressar dessa maneira, com certeza. Né? Então, isso é... Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra profissionais que não percebem essa adequação. Agora eu vou contar isso é o muito caso. Delicado mesmo. Eu uma vez estava em audiência, né, isso já aconteceu, transitou em julgado, eu posso contar. E a juíza geralmente, ela diz o seguinte: você está aqui para falar a verdade, se não disser a verdade, você pode ser processado por crime de falso testemunho, tarari, tarará, a pena é até tanto tempo e tudo, você entendeu? A pessoa era uma pessoa extremamente humilde. Uhum. Você vai falar a verdade? Ele falou, depende. Aí a juíza olhou para mim e disse assim, e aí, doutora? Eu falei, ele não entendeu o que a senhora perguntou. Aí ela falou, eu vou perguntar de novo. Aí falou tudo de novo com essa linguagem extremamente juridiquês, que as pessoas... Aí ele falou assim, ela perguntou, você vai falar a verdade? Aí ele falou, não. É lógico que eu tive que desistir da testemunha e quando eu saí da audiência, eu perguntei para ele, como é que você diz para a juíza que você não vai falar a verdade? Ele falou, não, doutora, eu disse que eu não ia mentir. Então, vejam. Então, a dificuldade, o quanto é importante, né, o locutor e quem está ouvindo, né? Essa é a premissa básica da língua, exatamente, né? Essa é a premissa básica da comunicação. Se acontece isso num tribunal, vocês imaginem o que acontece nas empresas, que é o que eu falo sempre. Porque quem vai fazer um discurso, que a gente está falando de linguagem, de comunicação, que é o grande problema hoje, quem vai fazer um discurso para uma determinada classe dentro da empresa, ela não pode fazer aquele discurso para aquele pessoal aquele público, que é mais, vamos dizer assim, mais simplório, que trabalha com o manual, porque eles não vão entender igual que ela fala com os diretores. O que acontece? E eu já vi isso acontecer muito em empresa. E aí o que acontece? Começa a rádio peão, porque eles não entendem. E aí, eles começam a fazer uma interpretação, certo? Ruído, daquilo, né? Que eles entenderam. Chama isso tecnicamente de ruído, né? E aí vem a rádio peão e acaba, né? Eu já vi empresa ter que chamar uma assembleia para explicar o que tinha sido dito. Então, isso é importante que as pessoas entendam, não é? A nossa linguagem, por exemplo, se eu falar aqui mesmo para vocês só em direito, vai chegar uma hora que vocês não vão entender o que eu estou falando. Por quê? Porque é uma linguagem típica de quem é advogado, para ninguém mais entender, porque essa que é a verdade, como os médicos, como os dentistas, certo? Se você começar a falar muito em linguagem linguística, ou uma linguagem muito mais rebuscada, eu vou garantir que tem muita gente que também não vai entender. Isso eu posso dizer o seguinte, eu tive uma experiência numa faculdade, no curso de medicina, eu dava português instrumental. Então, o que eu solicitava na primeira aula era adequação de discurso. Era o primeiro ano da faculdade de medicina, e eu dizia o seguinte, olha, vocês têm que prestar atenção na adequação de discurso, porque vocês podem atender uma pessoa, o exemplo era fora de Santos, mas uma pessoa de Diadema, não desmerecendo, num consultório de Diadema, ou também num consultório da Faria Lima. Sim. Então, é isso mais ou menos que está se reportando. Sim, que essa pessoa que estava nesse julgamento... não tinha a menor condição de entendimento do que estava acontecendo ali. E cada vez mais isso vai acontecer. Sim, sem dúvida. Agora, Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como experiência, assim, como professora, eu sei da sua competência, da sua capacidade, enfim. O que você poderia me dizer sobre a tua experiência em sala de aula, quando você está explicando alguma coisa, quando você está trazendo uma novidade, aspas, aí, para o aluno? Como é que ele recebe isso? Então, hoje, se a gente tratar, né, não importa que público, ele é muito heterogêneo. Sim. Né? Então, você tem pessoas que têm experiências leitoras, experiências de comunicação muito diferentes. Então, é essa questão da modalização do discurso mesmo. Eu tenho que preparar a minha aula de maneira que eu atinja a todos.
nem segregando aqueles que têm um potencial maior e, obviamente, não deixando de lado aqueles que têm mais dificuldade de compreensão. Sim. Então, acho que ter essa visão dessa heterogeneidade do discurso já nos prepara melhor para essa aula, porque a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o nosso público. Sim. Né? Então, cada vez mais na universidade, a gente está recebendo um público muito diferenciado, não só de conhecimento e recurso, mas também um público etário variado. Então, você tem numa mesma classe um jovem recém-saído do ensino médio e você tem aquela pessoa que quis voltar a estudar depois de 20 anos. Então, eu acho que essa é a palavra-chave mesmo, é você tentar entender o seu público e, quando você explica, e vocês passam por isso, que são professores, você, na maior boa intenção, acha que está comunicando. Mas é claro que você tem que entender a recepção desse discurso e modalizá-lo, porque você tentou explicar de uma maneira que não chegou, não atingiu a todos. E aí você vai adequando não só as palavras, a forma como, né? A gente tem muita, uma falsa ideia, a gente foi criado culturalmente com esse espírito, né? Que o erudito é mais valioso do que o popular, e hoje a linguística nos mostra que cada um, dentro da sua especificidade, tem que dar conta dessa situação. Na verdade, eu acho que eu sempre ouvi isso, né? Que existe uma diferença entre ser erudito e ser culto. O erudito é extremamente arrogante, né? Não tem... A cultura, ela é louvável, ainda que a pessoa muitas vezes tenha que se adequar ao discurso, sem dúvida nenhuma. Mas o erudito, na minha opinião, não serve para muita coisa, né? Nós já elegemos presidente graças a isso, né? Exatamente. Agora, eu só queria colocar uma questão que eu acho que a Cláudia pode confirmar ou não, né? Nós estudamos na mesma universidade, fizemos o mesmo curso, né? Na mesma época? Na mesma época, somos contemporâneos, só que eu sou mais... Podem falar a universidade, né? Vocês se formaram, sem problema. Né? Aí Eles são os dois da USP, a única aqui que cai fora disso sou eu. Não, o que eu quero dizer é assim, Raquel e Cláudio, eu acho que eu passei por essa experiência com grandes professores de literatura, professor de teoria literária, enfim, Alfredo Bose, João Alexandre, Nádia Batella Gottlieb, Jorge Schwartz, Leila Perrone Moisés, enfim, na minha geração, a nata, vamos dizer. Só que eu nunca percebi uma arrogância, um discurso arrogante desses professores. O modernismo nos contribuiu para isso, não né? É? Justamente. Eu nunca percebi, por exemplo, num professor... É o que você está falando, né, Raquel? Essa questão, o erudito, o culto, não é? Eu nunca passei por isso, né? Eu sempre tive, assim, eu era um estudante, né? Classe média, eu não tinha, né? Era aquela questão toda ali cotidiana mesmo, né? Batalhava, trabalhava numa livraria, etc. Mas eu nunca percebi esse tipo de arrogância. E devo te dizer, e já falei com a professora Neide, o seguinte, o que eu também percebi, quando eu fiz letras, eu tive que fazer educação também, para ter a licenciatura, e eu tinha que dar aula, eu dava aula para a comunidade, lá na USP, que era um curso de língua espanhola, como eu sou formado em espanhol, língua espanhola, né? Então, eu, professor, tinha que dar aula para poder ter o diploma. Então, eu dava aula para faxineiro, para porteiro, para aluno de medicina, para aluno de geografia, para direito. Eu tinha muitos alunos de São Francisco. Então, isso fez com que eu percebesse a tal da adequação do discurso, né? Então, graças também à faculdade de educação, né, que eu tive que fazer e que fez com que eu percebesse todas essas nuances, né? Eu não sei se... E a experiência da literatura que também nos amplia, né, essa visão de mundo, porque hoje você tem, acho que esse percurso cronológico que o Sérgio fez nos faz entender todos esses movimentos que a gente vive hoje, que é exatamente o que o modernismo sempre
pregou, que é essa aproximação, né? Tirar deste patamar que o conhecimento era uma forma privilegiada, né, dentro dessa sociedade, né, de ascensão, e é claro, se populariza isso, você perde o glamour, você perde a notoriedade, que é algo que foi cultivado ao longo desses séculos. Claro. Né? Mas hoje não. Hoje, felizmente, com toda essa proposta que vem, por isso que eu sou uma defensora desse discurso, eu acho que não importa que curso você faça de graduação, a literatura deveria estar presente. Eu também acho. Bom, A literatura não tida como algo assim, como algo etiquetar, ou como algo, sabe? Não, eu acho que a literatura... Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que tem que ter maturidade para aprender Também. literatura. Também. Então, assim, literatura, filosofia... Eu falo mais da filosofia. Mas hoje, né, Raquel, a gente tem uma literatura voltada para as crianças. É. Hoje Sim, a gente mas tem toda mas uma a literatura que fala de Oswald de Andrade, de Então, Mário, mas o que o voltada jovem para a faz? criança. Vamos ser bem claro aqui. O jovem tem que ler o livro Dom Casmurro porque vai cair no vestibular. Ele chega no Google, ele pega a síntese e pronto, ele não leu, ele não teve uma... Então, assim... Mas se ele prestar um vestibular muito sério, ele vai estar comprometido com essa sua percurso. Eu tinha um projeto... Gente, antes, só um minutinho, vamos prestigiar quem está vendo a gente. Tá. Marcelo Dias, boa noite. Opinião autêntica do Santos Futebol Clube, bom programa. Fábio Luiz, boa noite. José Simão, boa noite a todos. Aí o Fábio Luiz faz uma pergunta. Recentemente tivemos algumas mudanças na língua portuguesa ocasionada pela reforma ortográfica. Podemos citar o fim da trema, alterações de forma de acentuar palavras com ditongos abertos e que sejam hiatos, supressão de acentos diferenciais e acentos tônicos, novas regras para o emprego do hífen. Na opinião dos professores, isso foi realmente necessário? Essa última reforma da língua portuguesa, vamos dizer, foi quase uma novela, né, dentro da história da língua, porque por 20 anos se estudou essa reforma. A reforma ortográfica é algo que se processa ao longo da história da língua. Nós tivemos várias reformas ortográficas. Sim. Mas a gente tem que entender o princípio da ortografia. Por que todo mundo tem que ter uma padronização da escrita? É o princípio da manutenção da língua. Porque se eu escrever de um jeito aqui em Santos e o colega de Moçambique for ler o meu texto, ele tem que compreender porque existe uma manutenção primária da estrutura da língua. A ortografia tem essa função. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a ortografia ganhou um cunho de visibilidade que a gente não dá o devido respeito que ela merece. Se você for a Portugal... Você não vai ver uma placa na rua que tenha um erro de português. Por quê? Há uma legislação para isso. Porque a escrita é social. A memória ortográfica é o principal apoio que a gente tem para essa escrita formal, né? Sim, sim. A gente está falando de adequação normativa. Sim, né? Sim. Para se fazer um texto, para se fazer um artigo, para se fazer um memorando, não é? Mas essa reforma última não atingiu esse objetivo. Metaforicamente, se a gente pensar na língua portuguesa falada no Brasil, né, porque a gente tem que falar que hoje a gente divide a língua, né, você tem o português de Portugal, sim, o português brasileiro. E o português brasileiro. Então, você precisa manter uma certa estabilidade, mas o nível de mudança que nós tivemos no Brasil foi ínfimo. Sim. Na verdade, há muitas questões polêmicas sobre isso, porque a metáfora é de uma casa. O que a gente mudou nessa última reforma foi a maçaneta de uma porta. A gente mudou, na verdade, em torno de 2% a 3% só da escrita. Então, justifica-se essa reforma? Na minha opinião, como linguista, não. Então, eu também acho que não. Por que tirar o trema? E por que, por exemplo... Por que tirar o trema? Por que tirar o trema? Porque na época... das imprensas mesmo, jornais que passavam pela imprensa, o maquinário que vinha, muitas vezes, dos Estados Unidos, o trema não existe naquela língua. Como ainda acontece nos teclados, né? Como a gente vê
compra Sim. um teclado de um aparelho. Mas, por exemplo, Cláudia, tudo bem, a trema ela até tem uma justificativa, mas não é por isso... Econômica, não é da língua, Então, né, a justificativa. exatamente, porque o espanhol coloca o tiozinho no N e ponto final, Acabou. Mas certo? são padrões de língua, mas a reforma, a última, ela não, para nós brasileiros, se você pensar na reforma em Portugal, muito diferente, porque lá eles continuavam usando, por exemplo, as consoantes mudas, né? Acto era acto no lugar de ato. Fato é. Isso nós já havíamos superado, né? A Sim, gente já havia sim. superado na reforma Claro. de 70. Sim. Portugal manteve. Então, essa equalização foi interessante, mas para nós brasileiros, isso não valeu a pena. Porque, por exemplo, eu sinto muita falta do acento diferencial. Tem uma função na língua acento diferencial que não foi considerada nesse momento. Pois é. Então, mas é um absurdo, na minha opinião. É. Para, de parar, para, de complicado, preposição, né? para mim é completamente diferente. Agora, quando você está lendo, como é que você faz? Mas vamos lembrar que as justificativas, na verdade, da última reforma são muito mais econômicas. Porque se a gente pensar que o mercado editorial brasileiro é sustentado pelos livros didáticos até hoje, você tem um jogo, quando, por exemplo, eu muito tristemente acompanhei esse processo, quando o governo federal exigiu, em 2012, que todos os livros publicados para o ensino, cada ano mudou uma faixa. Então, em 2012, nós mudamos os livros didáticos de 1º ao 5º ano. A maior população educacional do Brasil, depois da educação infantil, é essa faixa, porque depois vai, né, o nosso número de estudantes vai caindo. O que aconteceu? O Brasil fornece livros, né? O nosso governo federal fornece os livros para as escolas. Imagina o quanto de dinheiro foi embutido nessa reforma, porque a partir daquele ano nenhum livro dentro da escola poderia estar grafado com a antiga ortografia. Então, as condições, a gente levanta, isso são polêmicas que são discutidas até hoje, Sim. mas assim, funcionalmente, como linguista, não valeu a pena. Eu só queria agora retomar uma questão da literatura ainda, vocês me desculpem, né, que eu acho que o grande problema que ocorre já há algum tempo, pelo menos eu acho que uns 40 anos, eu percebo isso, que é o seguinte, eu acho que o ensino de literatura está, assim, anacrônico, não é? Eu acho que o jovem hoje tem muita dificuldade, por exemplo, o estudante tem muita dificuldade em entrar em contato com a literatura, por quê? Porque o cânone que tem aí é um absurdo. Por exemplo, um aluno, por exemplo, o João, seu filho, né? Ele tem que ler agora Dom Casmurro. É uma obra-prima. Só que, na minha opinião, como professor de literatura, eu penso o seguinte, deveria ter um encaminhamento da literatura contemporânea. Pegar um conto, hoje, não é? Pegar um conto, por exemplo, desse escritor, do Giovanni Martins, e dar para o João ler. Então, o percurso teria que ser ao contrário, o inverso. Agora, você pega um aluno que tem 15 anos, 16 anos, e joga no colo dele. Você tem que ler... Não, você tem que ler Amor de Perdição, Amor de Salvação. Literatura é um horror. Literatura é um horror. Com certeza. Claro. E aí entra a questão que você levantou, Raquel, o amadurecimento. Sim. Então, se ele entra em contato com esse rolezinho, está muito ele próximo. Vai se aproximar, e com o tempo ele vai entrando. Antes do vestibular, ele estudava numa escola construtivista e ele teve contato, por exemplo, com Luiz Fernando Veríssimo, Sim. certo? Ele teve contato com a Clarice Lispector. Sim. Ele amava, sempre amou ler. Sim. E aí, muitas vezes, livros absolutamente contemporâneos. Contos africanos, ele leu milhares. Pois é. Então, isso fez com que ele gostava do que ele lia. Agora, realmente... Na medida que o João, por exemplo, tem esse encaminhamento, não é? Então ele vai se amadurecendo,
né? Como leitor, leitor, literariamente falando, Sim, sim. até chegar na compreensão de amor de salvação, Amor de salvação, que é uma outra questão, amor de perdição. Eu não é li Amor de verdade? Perdição. Pois é, né? Pois é, e Os a perdição trovadores, né, ali, gente? né? E a perdição ali hoje é o quê? Nada. Nada. É Disney. Aquilo ali é Disney, porque não tem. Mas pega um menino de 14 Pois anos é. que no primeiro ano do ensino Né? médio começa a literatura por trovadorismo, Não dá. para ele entender o que é um menestrel, o que era Não essa história, dá. contexto de época. Canção de concordo. escárnio, Nossa. canção de maldizer. Exatamente. Canção de Nossa, amigo. vi tudo isso. Muito Não é? difícil. E as- Invertendo o currículo, né, Sérgio? Se É. ele encontrasse com essa literatura Claro. numa trajetória diferente, lá no terceiro ano do médio, onde ele tivesse passado por todas essas experiências Claro. de leitura, a compreensão dele seria outra. Sim. Né? Então, é aquela visão ainda do panorama histórico. Né? Pois é. Claro que o contexto de época, para a gente entender qual que é a arte, é fundamental. Sim, Claro. sim. Mas ele não sim. pode seguir necessariamente essa sequência cronológica de fatos que fazem com que a literatura ganhe um patamar de aversão do Porque no jovem. meio do caminho ele fica exausto. Exausto, ele não consegue Exaurido. compreender. Aí ele vai O decorar. jovem fica exaurido. Nunca mais eu quero saber de literatura na minha vida, porque Sim. só entrou em contato com essas experiências, não é? De outra época, de outra percepção. Porque é uma outra linguagem, né? Pedir para. Eu lembro que o meu filho teve que interpretar a carta do Pero Vaz de Caminha. Gente, isso ele estava, sei lá, acho que no 6º ano. Foi insano, Claro. porque ele não entendia absolutamente Claro, é nada. português arcaico, como é que ele vai entender? Então, assim, mas grifem as palavras, gente, mas o Muito contexto não chega. Então, assim, Agora, né, eu quando dava aula de literatura hispana, eu fazia um diálogo entre o Diário de Colón e o Diário e a Carta de Pero Vaz, né? Então, o Diário de Colón, então, você não entende nada, porque já aparece a questão fantástica, já aparece aquelas imagens completamente assim do imaginário, porque a carta do Pero Vaz de Caminha é descritiva. Ela é referencial. Sim, mas é no português Sim, de claro, Portugal, com né? certeza. Arcaico. Sim, claro. Mas ela, assim, se você for comparar, né, Sim. tem toda essa diferença. Agora, Eu queria dar um exemplo, Pois Sérgio, não. que acho que vai te tocar muito. Falando justamente dessa literatura contemporânea que chega para os jovens. Acho que todo mundo talvez conheça já uma prática de literatura chamada slam, né, que é uma batalha de rimas, que sempre existiu na história da literatura, se a gente pegar os cordelistas e formos avançar, mas hoje a gente tem um projeto numa escola aqui municipal de Santos, na entrada de Santos, no Jardim Piratininga, né, uma região que é bastante não tem os privilégios de estar perto aqui do grande centro. Então, é uma região carente de cultura. Não tem nada ali que possa ser oferecido. A escola montou um clube de leitura e voltou a literatura para o gênero slam. Hoje, aquelas meninas, que a gente faz esse projeto com as meninas de 6º ao 9º, hoje elas leem literatura e poesia como ninguém. Por quê? Porque elas entenderam que elas precisam introjetar esse modelo para poder praticar. E o slam hoje é maravilhoso, porque os slams são temáticos. Lá, por exemplo, a gente tentou discutir, foi muito proveitoso, a questão da mulher na comunidade. A questão do respeito. Nós, felizmente, numa dessas batalhas de rima, os nossos alunos daqui foram representantes de São Paulo na Flip, na batalha de slam de lá. Então as meninas falavam, meu Deus, eu não sei nem onde é. Crianças daquela região não conhecem a praia. E, no entanto, por meio da literatura e dessa aproximação, hoje nós temos, né, alunas oriundas desse processo, que já se formaram no ensino médio, publicando livros, né, coordenando batalhas de slam. Eu acho que a literatura, por isso que eu veementemente acredito que a literatura deveria perpassar, não importa que conhecimento, não importa que curso e não importa que idade. Mas quem está ouvindo a gente, o que é uma batalha de slam? Então, é uma batalha de rimas, né? Tem toda uma estrutura própria
que é muito característico da poesia, que é uma poesia não moderna, né? Marcada por sonetos, marcados pelas rimas, pelas estrofes, pelo número de estrofes, pela estrutura rimas de ricas, pobres, exatamente isso. As crianças, para poder produzir isso, precisavam entender esse contexto. Sim, sim. E a literatura fez todo esse percurso. Por isso que eu acredito na abordagem, né, que você dá para a literatura. Sim. Eu acho que é passível, sim, de você levar um poema, e a gente já fez isso muitas vezes, para uma criança, mas depende de como você leva essa literatura. E escolher a adequação. Sim. Né? Sim. Nós já fizemos um projeto na rede onde, no primeiro semestre, a gente estudou a literatura portuguesa, e o pessoal falou, não, mas como é que essas crianças vão entender Fernando Pessoa? Entendo. Eu ouvi de uma explicação numa exposição que nós fazemos desses trabalhos, um menino de 8 anos explicando para um mais velho o que era um heterônimo. E eu jamais pensaria na forma como ele explicou. Ele virou para o menino e falou, querido, você não tem amigo imaginário? Fernando Pessoa tinha muitos amigos imaginários. E ele foi tão sabido que ele pôs tudo isso no papel, para a gente poder conhecer hoje. Você quer uma explicação mais simplória, claro, mais efetiva? O menino entendeu o que era o papel. Sim. Correto. Nós trabalhamos no segundo semestre Cervantes, claro, Dom Quixote, eles entenderam a miúde. E quando você fala, por exemplo, de rima pobre e rima rica, isso já tem uma questão gramatical. Gramatical, totalmente. Porque você tem que falar o que é uma rima pobre, o que é uma rima rica. Aí você que é uma métrica, né? Para eles entenderem a métrica. Você vai falar que é de classes, né? Se são adjetivos, se são 2 adjetivos que rimam, é pobre, etc. Então, eu acho, eu estou muito feliz, muito contente de estar ouvindo a fala de vocês, né? Porque a fala, por exemplo, da Cláudia, essa questão da literatura, e eu fico meio sem graça de falar isso, mas eu acho mesmo que a literatura teria que ser uma modalidade, uma disciplina para todos os cursos. Todos. Currículo obrigatório. Currículo obrigatório. Porque para você entender o outro, a alteridade cultural, não é? Em qualquer setor, não é ficar decorando se o autor é cego, se ele é... Não é nada disso. Literatura não é isso. Não é isso. Sim. Né? Que muitos professores ainda... Então, mas eu acho que agora a gente tem que tocar numa outra questão. Eu acho que a literatura é espetacular, mas depende de quem passa essa literatura para você. Sim, obviamente. Certo? Claro. Porque se você for pegar um professor que passa a literatura de uma maneira densa, como se aquilo fosse uma coisa que só alguns conseguem atingir, os alunos não vão gostar da matéria, né? Como acontece com matemática, com gramática, com... Como eu fiz TI, tradutor e intérprete, eu tive semântica, linguística e síntese. As 3 da língua portuguesa. Eu fiz análise sintática do hino nacional. Se eu fosse pedir para algum aluno hoje fazer uma coisa, a gente é morto. Agora, o que acontece? Eu nunca tive nenhuma dificuldade em estrutura frasal. Por quê? Porque eu sabia exatamente como colocar as palavras e aonde colocar. Na minha opinião, sem isso, sem você conhecer o direito que é subjetivo, enfim, né? Dentro da gramática, conhecer toda essa estrutura, é muito difícil você conseguir escrever bem. Claro. Como acontece em qualquer outra língua. No inglês, no francês, no alemão. Por quê? Você tem que conhecer. Agora eu digo uma coisa também. Eu acho que quando a gente está em sala de aula, isso eu posso dizer mesmo, de verdade. Eu tive uma experiência lá em Poços, quando eu dava aula numa escola, e nós fizemos uma intervenção com Jaguar d'Arte. Imagina. Jaguar d'Arte, do Lewis Carroll, traduzido pelo Augusto. A diretora se virou para mim e falou, Sérgio, eu acho meio impossível isso. É muito impossível. Eu falei, professora, vamos tentar. Vamos fazer.
Fizemos. Os alunos, Raquel, Cláudia, adoraram. Claro, não tinha. Adoraram. Por quê? Porque você leva, você tem que Você aproxima, seduzir, você você seduz. aproxima. É o que você está falando. Você pega um professor, não, Jaguar d'Arte, do Lewis Carroll, tradução do Augusto de Campos. Isso vai, né? Agora, se você leva a coisa de uma maneira sedutora, não é? Adequada ao auditório, ao público, Lógico. você conquista o aluno, você Sim, conquista e leva um outro patamar de conhecimento. E os alunos ali, eles eram alunos de nono ano, não tinham experiência nenhuma com literatura. É por isso que Bom, precisa tem formar uma melhor coisa os que eu professores, né? gostaria de conversar com vocês, né, discutir, que todo mundo critica muito essa linguagem, né? Eu não estou falando dos proibidões do funk, né? Porque aí já é uma coisa assim que beira a incitação ao crime, por isso que são proibidos, né? Desvaloriza muito a mulher, então são músicas que realmente não podem ser tocadas. Tanto é verdade, né, que a ginasta que ganhou a medalha de ouro, ela dançou com uma música chamada Funk da Favela, então, mas para essa música poder ir pro ar, ele teve que trocar a letra, porque originalmente a letra é um escárnio, né? É uma vergonha. Então, assim, o que a gente tem realmente, eu acho que essa cultura, e eu não posso negar que o funk é um movimento cultural muito maior do que qualquer outro hoje. Né? Talvez ele consiga ter um equilíbrio com o sertanejo. Não sei, mas eu acho que dependendo do lugar, sim. Porque mais para o interior, mais para a região centro-oeste, eu acho que o sertanejo é muito mais predominante do que o próprio funk. Mas se você pega São Paulo e Rio de Janeiro, o funk, na minha opinião, é muito mais predominante, né? Agora, essa linguagem é uma linguagem que a gente vai ter que se adequar a ela, vai ter que incorporar a nossa língua. O que vocês acham disso? Porque é uma linguagem muito diferente do que a gente normalmente fala, até coloquial. Mas se a gente partir dessa premissa da adequação, essa linguagem tem hora e lugar para acontecer. Então, é uma manifestação cultural, sim, indiscutivelmente, sim, e de qualidade, né? Porque a sim, gente tem alguns funks que são muito bem escritos, críticos. Sim, né? Sim. Então, acho que é entender esse lugar. O apelativo é uma modalidade do funk, né? Trazer sim, essas questões sociais. E aí a gente tem que compreender que, enquanto fenômeno, ele vai se estabilizar. Hoje, ele está nessa proporcionalidade. Mas como nós já tivemos outros tantos, né? Outros tantos movimentos culturais. Um exemplo culturais. que eu posso dizer assim, com relação dessa sutileza, desse andamento, né? Como a Cláudia expôs agora, é um funk, vamos dizer assim, do Caetano Veloso, sim, chamado Alexandrino, que ele falou Olavo Bilac, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que é a marcação, ele fala o nome todinho do Olavo Bilac, não é, Cláudia? Sim, Você conhece essa música? Com certeza. Não é? Então, eu acho que assim, Não, e vindo de um Caetano que tem uma questão de vanguarda aí, de letra e tal. Agora, eu acho que todo movimento musical, ele, como diz a Cláudia, perpassa mesmo. Com o tempo, a coisa vai ganhando um outro viés. Hoje saiu uma notícia que o Chico Buarque não vai cantar mais com Açúcar com Afeto, que as feministas proibiram, sem saber que essa música foi pedida pela Nara Leão, que ela pediu para ele, Chico, eu quero que você faça de uma mulher submissa, como a Amélia. Então ele compôs a música. Mas eu acho isso um verdadeiro absurdo. Então essas questões, elas pairam, né? Elas pairam, e na medida que vai passando, como também tem música sertaneja, que é um horror, sob o ponto de vista
da sofrência da mulher que é sempre chifruda, do homem que é chifrudo, então, de bebê, de enfim. Essa questão também ser traída. Agora, eu acho que a melhor questão, para mim, né? Estou falando para mim, de perceber, gosto muito de música, de perceber tudo isso, é o tempo. O tempo vai dizer. Né? Tudo é novidade, a novidade ela fica tudo muito assim. Depois aí baixa a poeira e a qualidade vem. A qualidade sempre vem, entendeu? Sim. A qualidade vem. É louco hoje a gente ouvir essas músicas, né? O funk, esses funks que a gente... Hoje eu estava atravessando uma rua, eu fiquei assustado com o tipo de... Eu parei assim, né? Porque eu sou meio flanera, eu ando muito pelas ruas, né? Mas eu não conseguia, né, entender aquilo ali. Mas, com o tempo, eu acho que a coisa é um movimento, é uma expressão que tem que ser ouvida, né, para depois filtrar. E uma questão ainda a ser considerada é a questão financeira, né, econômica. Hoje é um mercado... que vende muito. Entendeu? A gente tem que entender isso também, essa mercantilização da arte, né? Mas isso passa. Isso passa, como qualquer fenômeno cultural, vai passar. E vai ficar aquilo, como o Sérgio falou, também acredito, aquilo que merece permanecer. Bom, e aí agora a gente vai falar da última questão aqui, que é a questão da linguagem pelos meios das redes sociais, né? Quanto que isso atrapalha os jovens hoje, vocês acham? Hoje dizer que o jovem não lê é uma mentira. O jovem lê. A gente vai falar da qualidade do que ele lê, né? O que a gente teve com o fenômeno das redes é uma popularização, para o bem e para o mal. Sim. Né? Para o bem e para o mal. Hoje, muito do que eu me alimento culturalmente vem por conta das mídias sociais. Né? Hoje eu acompanho o Instagram do Gilberto Gil, acompanho o Instagram do Caetano, como também acompanho outros fenômenos literários que eu acompanho um pouco mais próximo, que não são ainda tão notórios e visíveis, mas que perpassam. E a rede social me propiciou isso. Efetivamente, eu acho que tem esse lado positivo. Sim, ela popularizou tudo. Mas o que a gente precisa entender nesse momento, e eu acho que a gente vem caminhando para isso, é justamente a qualidade, né, dessa informação. Hoje, a gente não pode deixar de dizer que estamos impregnados pelas falsas notícias. A gente tem que discutir efetivamente de onde vem, né, a fonte. Então, eu acho que sim, influencia, mas com a sua adequação. Se o menino entender que ele pode falar daquele jeito ou escrever daquele jeito, com essa proposta, é adequado, acabou. Entendeu? Agora, vai de nós. Eu procuro, eu seleciono. Né, esse crivo que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos. Sim, mas a gente tem que... Eu acho que o crivo do que é bom e o que é ruim, sim. Mas a gente tem que preservar a língua. Adequação, Raquel. Hoje a gente fala... Sim. Eu escrevo VC no WhatsApp. Quando eu estou falando com o Sérgio, que é meu amigo... Eu acho que isso tudo bem, mas... a gente precisa preservar, na minha opinião, um pouco a língua, porque senão... eles não conseguem fazer interpretação. Você pega, eu sempre digo isso, né? Como é que você sabe que uma classe tem compreensão? Você dá um horóscopo para ela e manda ela dizer o que está escrito. Eu posso garantir que 80% não vai saber o que está escrito no horóscopo. No horóscopo. Eu não estou falando... Isso não depende... até o que é horóscopo, né? Isso não depende de nenhum conhecimento pré-estabelecido, de nenhuma... Gente, é o básico do básico. E eu já fiz essa experiência várias vezes e a resposta foi exatamente essa. Não entendi. Eu acho assim, o que eu posso dizer com a sua... Assim, a partir da sua pergunta, Raquel, e assim, juntando com o que a professora Cláudia disse, eu acho que tem que filtrar, né? O filtro é absolutamente importante. Eu, durante muito tempo, fui muito, assim, muito reticente, vamos dizer assim, às redes, etc. e tal. Hoje, por exemplo, eu assisti a entrega do título de honoris causa
ao Augusto de Campos no YouTube, né? Que foi agraciado pela Universidade Federal Fluminense. Foi lindo o que ele falou. Então, eu acho assim, existe uma floresta de informação, né? Uma selva de informação. E você filtra, você vai filtrando. Eu já vi coisas... Outro dia eu assisti uma palestra do Zé Miguel Wisnik. Então, você Eu acho que tá essa é a aí. grande vantagem. Você tem né? que ter a sua posição, a sua relação, né? Eu vi um texto hoje do Caetano, porque o Tom está fazendo 25 anos, né? Linda! Eu não conseguiria ver esse texto do Caetano hoje se eu não tivesse esse recurso. Então, a gente tem que ter o crivo, o filtro, tá certo? Para a gente diferenciar. É como diria o Ítalo Calvino, no inferno, a gente tem que perceber quem não é o inferno. Isso é né, nas cidades cosmocônicas, né, que ele fala, no final, ele fala, no inferno a gente tem que perceber quem não é inferno. E as redes estão aí. Se você for dizer... Não adianta negar. Não adianta negar esse movimento. Que não vai voltar, não tem um retorno. Agora, você filtra naquilo que você acha que é importante e viável para você. Sim. Você tem que ter a tua cidadania. Você não pode deixar se levar por uma ordem que... Você não é nenhuma medusa. Você tem que ter um filtro ali para poder... Sim, mas então, os adultos têm o filtro, mas a gente precisa cuidar muito das crianças e dos adolescentes, porque eles não têm. Sim, mas olha, aí eu não sei, Raquel, aí eu coloco o seguinte, ou vai da pessoa, ou não vai de ninguém. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem uma família de intelectuais. Eu não tenho. Só que, por exemplo, eu tinha 14 anos, eu fui ver Secos e Molhados aqui em Santos. Aquilo, para mim, foi uma apoteose. O Ney cantando, né? Eu fui ver Caetano Veloso, eu fui ver Maria Bethânia, sabe? Eu fui ver os filmes no Cinema 1, quando tinha aqui, que era uma maravilha. Quer dizer, eu acho que isso daí é uma questão, assim, própria da pessoa. Não adianta você... Eu acho que o meio influencia muito. Hã? Eu acho que o meio influencia... Você pode até ter uma tendência, mas o meio influencia, principalmente hoje, onde a juventude ela quer ficar num quarto com um celular só. Sim. Então, a gente não tem essa proatividade da juventude. Eu acho que a gente tem que... Se a gente não estimular isso, a gente vai ter um problema muito sério daqui a um tempo. Agora, eu não sou pai e tampouco mãe, né? Mas eu também acho que existe uma preguiça de alguns pais de deixarem a coisa como está. Né? E vocês, mães... a substituição. Né? Então, você dá um celular e o filho fica ali o dia inteiro, acabou. É fácil, não te incomoda, acabou. Sim, né? Sim. Mas eu sempre acredito no tempo. Então, acho que tudo isso que aparece nas redes, você tem que filtrar, você tem que categorizar e chamar você para a história. Senão, não é verdade? Senão você fica ali atrelado. E a cultura de massa também oprime muito, né? Então, é isso. É muito complicado vencer essa cultura. Se você souber filtrar, é maravilhoso. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu sou extremamente adepta à tecnologia. Acho que a tecnologia... Outro dia eu consegui ver uma sustentação oral sobre um tema que é um tema bastante polêmico até, que é a questão da Umbanda e do Candomblé poderem sacrificar animais, né? E o Supremo Tribunal Federal permitiu. E aí, assim, a sustentação oral do advogado que falou isso, ele começou assim: eu estou vendo todo mundo aqui de sapato, todo mundo está usando sapato de couro. Vem da onde? Do sacrifício de quem? De um animal. E aí ele começou a falar, e aquilo foi uma fala, assim, eu não conseguiria isso se eu não tivesse acesso à internet.
Claro. Certo? Então, é lógico que a internet ela é espetacular, porque ela vai quem consegue trabalhar bem com ela tem uma amplitude infinita quase. Sim. Certo? Mas, por outro lado, eu acho que a internet ela limita um pouco os seus horizontes na hora de você procurar um texto. Por quê? Hoje, o que o aluno faz quando ele vai fazer um trabalho? Ele copia e cola. A gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que ir na bendita da biblioteca para fazer um resumo, para ler o que estava escrito, para fazer um resumo, para poder fazer o trabalho. Esse movimento, essa geração não conhece. Pois é, mas, por exemplo, Raquel, na época que eu fazia mestrado, era 4 anos mestrado e 8 anos o doutorado. Hoje Era você 4 anos. Agora mudou, mas quando eu fiz o mestrado, eu fiz em 5 anos. Eu pedi 1 ano a mais, porque até chegar o material, até eu conseguir ir na Biblioteca Nacional do Rio, porque eu ia muito lá, que era Manuel Bandeira, então tudo, o acervo dele estava lá, na casa do Rui, na academia, enfim, demorava muito. Hoje não, como você está falando, hoje na faculdade aqui em Santos, que eu dei aula na Letras, nós tivemos um processo em 2001. Naquela altura, um aluno colou o TCC. É um plágio. Então, é crime. É crime. Né? É contra o direito autoral. Contra o direito autoral, né? Então, eu acho que é isso. A gente, na minha opinião, assim, ampla, o mais importante é o filtro. Filtrar. Bom, gente, a gente está chegando já no final do nosso programa, já passamos aqui um tempinho, daqui a pouco o Marcelo vai me bater. Então, a gente tem que encerrar. Eu agradeço muito, né, o tema de hoje. Eu sou aí uma grande fã, não só da língua portuguesa, de tudo, não na erudição dela, mas em todos os recursos que ela tem, né? A gente não falou aqui muita coisa, mas eu acho importante as pessoas entenderem que a permissão artística faz com que algumas músicas, por exemplo, né, tragam erro de português, porque isso está absolutamente previsto, né? Mas a pessoa tem que entender o que ela está falando e o que ela está fazendo, por isso que isso é permitido. E sou, assim, uma apaixonada pela literatura, principalmente por alguns autores, como Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, gosto muito de todos eles. Li toda a antologia poética do Fernando Pessoa, quando eu tinha 15 anos. Né? Então, é uma coisa assim, para mim, eu sou uma apaixonada mesmo, e acho que a língua tem que ter algumas coisas que ela precisa ser preservada. E né, quero parabenizar a Santos, que amanhã vai fazer aniversário, né, e a gente tem muita gente boa aqui também, da cidade, que a gente tem que prestigiar, que a gente tem que saber dar o seu devido valor. Santos sempre foi um lugar em que apoiou muito a cultura, e espero que cada vez mais a nossa cidade represente essas pessoas que vêm surgindo. E a cultura tem todos os tipos de manifestação. Não adianta a gente ficar no passado dizendo aquilo é que era bom. Não, tem coisa boa sempre. Né? O saudosismo é alguma coisa que não me incomoda um pouco e que eu não gosto muito. A gente tem que aprender a ver a nova leitura, essas novas manifestações culturais com filtro, sem dúvida nenhuma. Não quero agradecer o Sérgio, quero agradecer a Cláudia, quero agradecer o Marcelo. Uma boa noite. Vocês querem fazer uma consideração final? Não, agradecer também a oportunidade de estar discutindo um tema que para nós é bastante pulsante, né? Uhum. E foi muito bom. Obrigada. Eu só gostaria de, diante do que a Raquel expôs por último, dizer sim que Santos tem uma questão muito séria com a cultura, né? E que nós tivemos uma grande mulher que morou durante muitos anos aqui, que morreu aqui,
a Pagu, a Patrícia Galvão, que era de São João da Boa Vista, mas ela casada com Ferraz, com Geraldo Ferraz da Tribuna, ela escreveu muito nesse jornal de Santos, a Tribuna, crônicas e ensaios, né, que devem sair agora este ano, com a curadoria do Kenneth Jackson, que é um professor de Yale, que pegou todas as crônicas publicadas na Tribuna, jornal de Santos, muito bom, e ela, como intelectual, foi casada com Oswald de Andrade, ela teve esse cuidado com a cidade de Santos. Ela escolheu Santos para morar no final da sua vida. Também gostaria de agradecer essa oportunidade ao Marcelo, né, à professora Cláudia e a minha advogada, a minha amiga Raquel Balseiro. Muito obrigado a você. Bom, gente, muito obrigada a todos, muito obrigada pelas participações e até a próxima semana com Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com